Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Sequoia para a discussão de resultados referentes ao terceiro trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco os senhores Armando Marchesan Neto, fundador e CEO, Bruno Henrique Souza, COO, Fernando Stuck, CFO e IRO, e Diná Ribeiro Carvalho, diretora executiva de RH e Sustentabilidade. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Sequoia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.sequoialog.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para a Sequoia que serão respondidas após o término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Sequoia, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis para a Sequoia. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Sequoia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Armando Marchesan Neto, fundador e CEO, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Armando, pode prosseguir. Muito obrigado, bom dia a todos que nos ouvem agora e nos acompanham. Nós estamos utilizando a apresentação do release, que foi disponibilizada ao mercado, e iniciando na página 4. E antes de começar, queria fazer um agradecimento a todo o time da Sequoia, a toda a diretoria executiva, os heads e nossos gestores e líderes, por um terceiro trimestre de resultado bastante robusto e num ambiente macro bastante difícil para o setor de logística, principalmente em termos da pressão inflacionária de combustíveis e insumos. E reforça aqui todo o nosso plano e a nossa eficiência na gestão da companhia. A gente começa enfatizando a margem bruta do período, uma margem de 19,3%, 2,3 pp a mais que no trimestre anterior, uma margem EBITDA de 11,1%, mais 2,9 pp em relação ao trimestre anterior, mesmo nesse ambiente difícil, né, de inflação alta, principalmente dos combustíveis, onde a gente vê gasolina e diesel com mais de 50% de aumento nos últimos 9 meses. E essa margem ela foi positivamente impactada, principalmente pela captura de sinergias dos nossos M&As, das nossas aquisições, inicialmente acima do que planejamos, e também, em parte, por renegociação contratual de parte da nossa base de clientes. A gente já está em torno de 50% dos nossos contratos reajustados, principalmente, como eu disse, em função da inflação desse período, e por isso conseguimos reposicionar a margem bruta mais próximo do que a gente tinha como plano. Além disso, nesse trimestre, a gente atingiu o nosso recorde do volume de entregas, 12,6 milhões de pedidos entregues nesse período, superando, inclusive, o quarto trimestre de 2020, onde a gente tem as datas mais importantes para a gente, que é o Black Friday e o Natal. Além disso, 1,3 milhão de entregas realizadas no SFX, no terceiro trimestre, mais de 60% versus o segundo trimestre de 2021. Isso demonstra um rápido ganho de escala na nossa plataforma, que foi desenvolvida pelo nosso time aqui da Sequoia.
e também impulsionado por os players do comércio eletrônico. Em termos de same client sales, a gente teve um resultado inferior a trimestres anteriores, principalmente por um churn forçado em contratos de logística e B2B, em termos de reajuste de preço e também adequação de mix frente a toda a automação que a gente tem feito nos nossos hubs e centros de distribuição, adequação de mix de produto e clientes, além de uma forte comparação do B2C no terceiro trimestre do ano passado, onde a gente vivia o pico da pandemia e, portanto, uma atividade bastante alta no e-commerce. Mas, ainda assim, o B2C continuou registrando forte crescimento com same client sales de 17% e crescimento orgânico de 23% no trimestre, reforçando e reiterando o que a gente apresentou durante o nosso processo de IPO e follow-on, onde a companhia conseguiria crescer, em média, junto ao mercado de comércio eletrônico. Isso reforça as nossas projeções e também a nossa crença para os trimestres posteriores. Além disso, a gente continua a nossa execução de estratégia de criação do maior marketplace integrado de logística e transporte digital do país, reforçado agora com a assinatura para a aquisição da Lincros, uma empresa líder no serviço de fornecimento software as a service de TMS, torre de controle, tracking, roteirização, que a gente vai dar mais detalhes adiante. E a criação da marca Drops, que é a nossa empresa de pick-up e drop-off, que a gente anunciou no segundo trimestre, a criação através da joint venture com a GigaHub. Estamos lançando a marca e a empresa nesse mês. Além disso, a gente continua com foco na integração dos M&As, e implantação de sistemas corporativos unificados. Implantamos o ERP de forma unificada para as duas principais companhias da Sequoia, e a gente tem um cronograma até abril do ano que vem, na continuidade de integração de todo o back-office, seja ERP como folha de pagamento. Além disso, a gente continua com um pipeline de M&A bastante robusto, e a gente entende que esse cenário macro ele ficará mais favorável para empresas capitalizadas e bem estruturadas como a Sequoia, dado toda a dinâmica de inflação e do ambiente mais difícil macroeconômico brasileiro. Então, a gente continua bastante ativo no nosso pipeline e acompanhando as próximas oportunidades e movimentos. No slide 5, a gente novamente destaca a criação do nosso ecossistema integrado de serviços físicos e digitais, um portfólio de soluções one-stop shop de alta escalabilidade, atendendo mais de 4.000 clientes em todos os portes e segmentos. Nesse período, nesse terceiro trimestre, a nossa área de B2C representou 59% da nossa receita bruta, a nossa unidade de B2B 31% da nossa receita bruta e logística 10% da nossa receita bruta. E a gente continua incrementando os nossos serviços digitais. A gente começou essa jornada em outubro do ano passado com o lançamento do SFX, desenvolvido pelo nosso time, aquisição da Frenet, que tem avançado de forma muito positiva na criação de um marketplace de frete para pequenos e médios players do e-commerce brasileiro de forma bastante impressionante, que a gente vai passar mais detalhes adiante. A joint venture com GigaHub, criação da Drops, para nos apoiar nas operações de pick-up, drop-off e soluções de last mile e de logística reversa, e assinatura para aquisição da Lincros, uma empresa diferenciada com fornecimento SaaS de soluções de tecnologia para TMS, embarcador, roteirização, tracking e demais outros produtos que a gente vê com bastante potencial também. No slide 6, a gente atualiza o nosso pipeline e reforça a nossa posição no mercado de sempre fazer movimentos de aquisição onde a estratégia é prioridade, quando a gente identifica uma oportunidade. Hoje a gente tem 25 oportunidades selecionadas, 18 em prospecção, 6 NDAs assinados, um signing com Lincros, encaminhando para o fechamento. E esse pipeline ele se traduz num potencial receita de 4,2 bilhão de receita bruta anual. E a gente já realizou 11 aquisições, mais uma JV com a GigaHub, totalizando 12 movimentos estratégicos que a gente fez ao longo do tempo, e a gente continua olhando
as próximas oportunidades para o ano que vem. Gostaria agora de chamar o Bruno Henrique, nosso COO, para passar pelos principais destaques operacionais. Obrigado, Armando. Bom dia a todos. Aqui na página 8, nós trazemos o nosso ecossistema operacional, sempre em evolução. Seguimos focados na expansão de abrangência e na entrada em novos segmentos. O ponto importante aqui, vocês devem ter notado, é que nesta mandala do trimestre, nós já trazemos o reflexo das sinergias que o Armando comentou com as empresas adquiridas. Então, tanto em bases próprias, que saem de 83 para 74, quanto bases operacionais, que saem de 480 no último TRI para 420 nesse trimestre, e área bruta locável, que sai de 480 mil para 450 mil. Isso tudo é reflexo da sinergia que nós fizemos e vemos fazendo, utilizando dos recursos, mesmo com a expansão de volume que já foi comentado. Chegamos em mais de 4.300 municípios de abrangência, sendo 300 novos a partir do último trimestre. Concluímos a expansão para todo o interior do Nordeste e aumentamos a produtividade em todos os nossos hubs em 36%, comparado com o ano passado. Isso é fruto, naturalmente, dos novos sorters que estão em operação. Chegamos a quase 47 milhões de pedidos entregues nos últimos 12 meses, 12,3 bilhões de GMV transacionados nesse trimestre, 7,6 mil funcionários, maior do que o último trimestre, quase 14 mil motoristas, e sempre com nível de serviço alto, acima de 96%. Seguindo na próxima página, estamos na página 9, trazemos aqui os dados operacionais. Então, tivemos uma expansão no volume de pedidos, tanto na comparação anual quanto trimestral, como o Armando já colocou, superando inclusive o último trimestre de 2020, que foi o trimestre de Black Friday da sazonalidade. O grande destaque no B2C foi a performance do SFX, né, que foi uma grande alavanca para a gente nesse trimestre, tem sido para os próximos, também a entrada de novos players na nossa base de clientes. Crescemos tanto no B2C quanto no B2B e, naturalmente, na quantidade total de pedidos, chegando a quase 12 milhões e 600 mil neste último trimestre. Passando para a página 10, aqui trazemos um pouco sobre mais um passo que demos, né, na construção do nosso ecossistema, com a aquisição da Lincros, o Armando comentou. A empresa fornece software as a service, principalmente focado em TMS, otimização de frete, tracking em tempo real e roteirização. São todas features bastante importantes para a Sequoia como companhia e, obviamente, traz mais um fator de integração do ecossistema com as demais logtechs que a companhia já possui, como Frenet, SFX e Drops. A gente entende que com essa aquisição, fizemos uma aquisição, um investimento de 38 milhões por 41% do equity, com opção de compra do controle a partir do terceiro ano. Seguindo ainda sobre as nossas logtechs, estamos na página 11, comentário aqui é sobre Frenet inicialmente, a gente continua com uma projeção bastante robusta de crescimento, né? No último trimestre, a nossa projeção era de fazer 1,4 bilhão de cotação de frete em 2021, já estamos muito mais próximos da projeção de 2,4 bi, um crescimento de 71%. Da mesma forma, cotações exclusivas, saindo de 800 milhões para quase 1,3 bi, e pedidos totais estimados, que era de 21 milhões no trimestre passado. A projeção para esse ano, devemos chegar a quase 34 milhões totais de pedidos que vão passar pela plataforma da Frenet, com um GFV total, frete total transacionado, de quase 860 milhões de reais. Né? E iniciamos a integração com a SFX, fizemos um piloto agora no mês de setembro e devemos agora expandir para o último trimestre com a unificação das duas operações, SFX e Frenet. Já estamos com 28 mil sellers ativos na nossa base, 40% a mais do que tínhamos no segundo trimestre de 21, de uma base de 300 mil totais qualificados. Falando de SFX, reforçando que foi uma das nossas principais alavancas deste ano de crescimento, um produto que tem basicamente 12 meses e que já fizemos somente este último trimestre
1,3 milhão de entregas, com uma captação de coleta em 335 cidades e 24 estados, e é o principal vetor de crescimento agora para o nosso último trimestre deste ano. Seguindo na próxima página, página 12, aqui trazemos nossa última joint venture, foi com a GigaHub, já demos o nome da companhia vai chamar Drops. Aqui a ideia, como trouxemos na nossa última apresentação, dar mais uma opção para os SMBs, né, de drop-off e também uma opção importante para resolver um problema de logística reversa. Devemos fazer o soft launch já neste trimestre, com 500 pontos inicialmente, um footprint com bastante presença, principalmente no Sudeste e no Nordeste, e devemos chegar até dezembro de 2023 com mais de 3.500 pontos em todo o território nacional. E, por fim, falando um pouco da Black Friday desse ano, né, uma Black Friday que entendemos que vai ser a maior da história da companhia, com um crescimento muito relevante, uma característica diferente, muito focado em multi-origem, várias cidades conectadas ao SFX. Fizemos uma expansão de mais de 60% da capacidade em todos os hubs, naturalmente com a implantação dos sorters. Também crescemos a nossa capacidade e o nosso volume de bases de entrega last mile em 34%, uma base de clientes muito maior do que o ano passado, que iremos atender esse ano, uma expansão de 40% das cidades atendidas e um incremento de 1,5 mil funcionários temporários e mais de 4 mil veículos. O planejamento que fizemos nos últimos 3 meses, estamos bastante confiantes que faremos uma Black Friday muito robusta e com resultados bastante relevantes para a companhia. Agora eu passo a palavra para o Fernando Stuck, que vai trazer um pouco dos nossos resultados financeiros. Obrigado, Bruno. Bom dia a todos. Antes de eu entrar nos destaques financeiros, eu gostaria de lembrar a todos que os números apresentados na parte financeira, eles são com base nas normas antigas de contabilidade e a conciliação pode ser observada no nosso release de resultado, página 20. Aqui na apresentação, nos destaques do terceiro trimestre de 21, página 15, a receita bruta chegou a 445,9 milhões, um crescimento ano contra ano de 35%. Nosso lucro bruto foi de 72,2 milhões, um crescimento ano contra ano de 16% e uma margem bruta de 19,3%. Nosso EBITDA ajustado foi de 57,8 milhões, 42% de crescimento ano contra ano, com uma margem de 15,4%. Nosso EBITDA ajustado ex-IFRS foi de 41,7 milhões, um crescimento de 38% ano contra ano e uma margem de 11,1%. O lucro líquido ajustado foi 17,1 milhões, com margem de 5%, e o nosso ROIC foi de 36 milhões, com crescimento de 2 pontos percentuais ano contra ano. No slide 16, a gente conta um pouquinho da evolução da receita da companhia. Então, a gente sai no terceiro trimestre de 20 numa receita de 330 milhões, no terceiro trimestre de 21 para uma receita de 446 milhões, um crescimento de 35%. Quando a gente olha o acumulado dos 9 primeiros meses do ano, 20 contra 21, esse crescimento foi de 65%, saindo de 770 milhões nos 9 meses de 2020 para 1 bi 210 nos 9 meses de 2021. No quadro à direita, a evolução do semi-client sales, o Armando já comentou um pouco, a gente teve um crescimento abaixo dos outros trimestres semi-client sales nesse TRI, mas muito em função do churn forçado, principalmente no segmento do B2B. Então, como o Armando mencionou, a gente acabou forçando o churn por 2 motivos, um pelo reajuste de preço e outro para melhorar o mix dos produtos, produtos mais sorteáveis, mais adequados à operação da companhia. O semi-client sales do B2B, especificamente, foi negativo em 25%, compensado de forma relevante pelo e-commerce, que teve um crescimento de semi-client sales de 17%, e um crescimento orgânico de 23%. Então, como o Armando mencionou, a gente continua muito confiante que a gente continua crescendo com base nas nossas projeções. O churn do B2B foi pontual esse trimestre, a gente espera recuperação já para os próximos trimestres, aumentando esse número de forma gradual. No slide 17, a gente conta um pouquinho sobre o lucro bruto da companhia. Então, a gente teve um crescimento de 16% do lucro bruto, saindo de 62,4 milhões no terceiro TRI de 20 para 72,2 no terceiro TRI de 21,
acho que o mais importante aqui foi o crescimento da margem bruta, né, a recuperação dela do segundo T de 21 para o terceiro T de 21. O Armando já citou as principais razões desse crescimento. Então, esse churn forçado e o aumento dos preços, o repasse dos contratos para os clientes ajudou nesse aumento. Teve toda a parte de sinergia, as integrações das empresas investidas, superando o nosso baseline, e mais, como o Bruno mencionou, toda a parte de eficiência no PHD das operações, com o aumento dos sorters e as operações automáticas. Então, a gente teve um crescimento aí muito importante, TRI contra TRI, de 2 pontos, um pouco mais de 2 pontos percentuais de margem bruta, e a gente espera que essa margem continue crescendo ao longo dos próximos trimestres e ao longo dos próximos anos, estabilizando entre 20,5 e 21, que era a margem target da companhia. Lembrando que a nossa expectativa está muito em relação ao cenário atual. Se o cenário inflacionário tiver um salto parecido com o que teve no segundo trimestre, os números podem mudar. Olhando o nosso EBITDA ajustado, teve um crescimento absoluto de 42%, passando de 40,8 milhões no terceiro T de 20 para 57,8 no terceiro T de 21, com acréscimo na margem, saindo de 14,7 para 15,4. O EBITDA ajustado ex-IFRS foi de 38%, saindo de 30,1 para 41,7, uma margem EBITDA crescendo aí 0,2. Eu acho que o que vale ressaltar aqui na margem EBITDA, além do crescimento que o Armando mencionou, TRI contra TRI, né, segundo trimestre de 21 contra terceiro trimestre desse ano, foi um crescimento quase de 3%. Se a gente notar que nos 9 primeiros meses do ano a gente perdeu de margem bruta aproximadamente 2,6 pontos percentuais e ganhou nos 9 meses acumulado 0,5% aproximadamente de margem EBITDA, então todo o nosso trabalho de diluição de custo fixo e de trazer sinergias para a companhia tem surtido muito efeito. Então, a gente teve um avanço muito importante no EBITDA e essa deve ser a tendência para os próximos anos. A gente continuar evoluindo o EBITDA enquanto a margem bruta estabiliza entre 20,5 e 21, para a gente continuar com a nossa tese, mais volume, mais densidade, melhor custo, repassar para o meu cliente para ter o ciclo virtuoso. A margem EBITDA, a gente espera continuar crescendo ela ao longo dos próximos anos, entre 0,6 a 1 ponto percentual por ano, já esse ano. No slide 18, a gente começa do lado esquerdo com os investimentos, então a gente continua investindo bastante o nosso CAPEX em tecnologia e automação. Para o trimestre, a gente investiu 15,6 milhões, ou 3,5% da nossa receita. No acumulado dos 9 meses, esse investimento chegou a 40,8 milhões, ou 3,2% da receita, quase 50% disso para sorter, e os outros 50% entre desenvolvimento de novas tecnologias e toda a parte de tecnologia da companhia. O nosso ROIC do trimestre foi de 36%, 2 pontos percentuais acima do terceiro trimestre de 20%, que foi de 34%, reforçando a nossa tese de continuar entregando um bom retorno para os nossos investimentos. E nosso endividamento do terceiro T de 21 foi de 1,5%, a gente continua com um patamar muito saudável de alavancagem. A gente teve um crescimento do segundo para o terceiro TRI de 0,2%, foi muito em função do pagamento da segunda parcela da Primor, da nossa recém-adquirida companhia, além do constante investimento em CAPEX que a companhia vem fazendo. Para terminar aqui a parte financeira, no slide 19, eu conto um pouquinho como é que estão as integrações. Então, o Armando já citou que a gente vem entregando integrações aí acima do baseline. Direcional e Prime são exemplo disso, né? Então, a gente terminou 100% a integração das duas e já integradas e sinergizadas. Prime já está incorporada na Direcional agora, então a gente tem uma empresa de pesado hoje só, que é a Direcional. Essas empresas elas tiveram um percentual de captura 54% acima do baseline aprovado no conselho para poder fazer a aquisição das duas, o que deixa a gente muito contente com o processo de integração e estabilização das companhias. A Frenet, como o Bruno já mencionou, a gente rodou uma POC agora no terceiro T de 2021 e agora para o quarto trimestre a gente espera fazer o lançamento da plataforma integrada com a Sequoia. Lembrando hoje que a Sequoia opera aproximadamente 2 mil sellers na sua base e ao acessar a base da Frenet com quase 28 mil sellers, a gente abre um novo mercado endereçado para a companhia a partir do ano de 2022. A Primor, a gente já fez 65% da integração e captura de sinergia, então está andando muito bem. A gente termina agora a integração no quarto T de 21 e a gente espera, igual foi o caso da Direcional e da Prime, superar
o nosso baseline de captura de sinergia. E a Drops, que foi nossa JV com a GigaHub, que tem o soft launch previsto agora para novembro de 2021. Eu encerro aqui a parte financeira e eu vou passar a palavra agora para a Diná, nossa diretora de Gente, Gestão e Sustentabilidade. Obrigada, Stuck. Bom dia a todos. Eu estou no slide 21. Vou falar um pouco sobre a agenda de ESG, algumas iniciativas ambiental, social e de governança. Olhando para o pilar ambiental, nós temos o projeto piloto com aquisição de 10 veículos carbono zero para as regiões de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Pernambuco, contribuindo aqui com a redução de emissão de CO2. Nós temos a implementação do programa Despoluir, que é uma das principais iniciativas em parceria com o SESC, Senat, que são confederações do transporte, com iniciativas principalmente de qualidade de vida dos transportadores em ações de responsabilidade socioambiental. Nós já temos aí mais de 130 veículos aprovados pelo programa na aferição de teste de fumaça, contribuindo aqui para a redução de emissão de CO2. Falando de emissão de CO2, nós temos as medições em andamento para os escopos 1, que é a frota própria, 2, energia e agregado em andamento. Nós efetuamos uma gestão de resíduos em circularidade com ações de coleta seletiva e principalmente programa de reciclagem de papelão, plástico e madeira. Só para ter uma ideia, papelão, nós temos aí praticamente 85 mil toneladas de papelão que foram reciclados e 12 mil toneladas de plástico. Olhando para os programas do pilar social, nós contamos com o programa de inclusão, lembrando que no mês de setembro é o mês da luta nacional dos PCDs. A Sequoia conta com mais de 170 PCDs ativos. Nós tivemos diversas ações com relação à conscientização e engajamento para a causa de PCDs. Além do nosso programa social, que é o Semente Sequoia, que é justamente um programa que oferece oportunidade de desenvolvimento para jovens de baixa renda, nós iniciamos uma parceria com o PROA, que é uma ONG que oferece também oportunidade para jovens de baixa renda na formação de tecnologia, na formação de programadores. Além disso, nós iniciamos um programa voltado para a área de TI. Nós já temos um programa de estágio vencedor na Sequoia, premiado nacionalmente, e agora nós iniciamos para a área de TI. Nós contamos com o programa Cresce Sequoia, que é criar uma cultura de aproveitamento interno e valorização da nossa gente. No último trimestre, nós tivemos 78% de aproveitamento interno. Falando agora do pilar de governança, nosso plano ESG, nós já contamos com a matriz de materialidade concluída e a definição dos pilares estratégicos. Nosso próximo passo é a validação dos pilares e a definição dos objetivos e ambições até 2030. Nós teremos agora no quarto trimestre o kickoff para termos já o início do relatório integrado. A ideia é que em 2022, no primeiro trimestre, a gente já tenha o primeiro relato. Vale lembrar que no site de relações com investidores nós tivemos uma reestruturação com maior abertura de informações, melhor navegabilidade, principalmente oferecer a possibilidade mobile. Nós teremos agora em dezembro o Sequoia Day, que é a realização da primeira reunião pública da companhia, no qual vamos falar sobre resultados e como serão os próximos anos da Sequoia, uma reunião com investidores. E falando um pouquinho também de governança, a Sequoia conta com um comitê de auditoria. Nós estamos utilizando a metodologia Grant Thornton, nós já concluímos a parte de identificação de riscos, estamos com a segunda fase aqui já programada para o primeiro trimestre de 2022. Bom, eu encerro aqui a minha parte como Gente, Gestão e Sustentabilidade. Obrigada a todos e eu volto a palavra para o Armando. Obrigado, Diná. Apenas para agradecer a participação de todos e agradecer mais uma vez o time de liderança Sequoia na conquista desse resultado, num ambiente macro bastante complexo, e a gente segue com as nossas expectativas e também todas as nossas projeções para os próximos anos, em linha com o que a gente imaginava e reforçando que a gente está criando uma companhia bastante diferenciada em termos de tecnologia e serviço, e a gente vai dar continuidade à execução dessa estratégia. Agora eu gostaria de passar a palavra
e abrir para perguntas de vocês. Muito obrigado pela participação e atenção. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. A nossa primeira pergunta vem do Sr. Lucas Marchiori, do Banco BTG Pactual. Oi, pessoal. Bom dia a todos. Obrigado aí pelo call, Armando, time, todos. Duas questões aqui, né? A gente tem recebido aí muito questionamento, Armando e time, né, sobre a questão da desaceleração do crescimento orgânico no país, principalmente no e-commerce, né? A gente tem visto aí algumas companhias desse setor aí comentando sobre isso no terceiro trimestre e tal. E eu acho que o que ficou evidente aqui na apresentação de vocês é que existe também aqui uma questão de limpeza de contrato. Talvez a base do ano passado estava muito forte. Eu queria ouvir de você, Armando, como é que você está vendo isso, né? O crescimento orgânico menor esse ano, olhando para frente, a gente sabe que ainda tem uma curva muito longa para construir toda essa malha aí de entrega expressa no país, né? O produto ainda é muito pouco penetrado aqui no Brasil, né? Então, se quiser comentar e tentar adressar um pouco essa preocupação aí sobre desaceleração de crescimento orgânico no e-commerce, acho que seria legal, tá? E a segunda questão, se puderem explicar um pouquinho esse novo produto financeiro de vocês, né? A gente tem visto notícias, acho que tem uma hoje, inclusive, comentando sobre esse lançamento do produto financeiro de vocês, essa carteira digital, enfim, se puder explicar um pouquinho o que é isso, que tipo de mercado aqui você está olhando, acho que seria legal também, pessoal. Obrigado aí pelo call. Tá joia, Lucas. Obrigado você pela pergunta. Eu acho que em termos de crescimento, né, principalmente no terceiro trimestre, a gente viu duas dinâmicas completamente diferentes aqui. Acho que uma dinâmica mais dura no B2B, em termos de reposicionamento de preço e seleção de mix, para a gente atravessar esse período de inflação mais alta, principalmente de insumos e combustível. Então, isso acabou trazendo um resultado inferior para a nossa produção. Eu vou pedir só para tentar colocar no mudo aí, porque tá vazando bastante áudio para a gente aqui, por favor, obrigado. Melhorou bastante, obrigado. Então, no B2B, a gente teve essa dinâmica que a gente já mencionou, então, uma questão muito mais de estratégia do curto prazo e ultrapassar esse período de maior inflação. A gente acha que a gente tomou as decisões acertadas nesse sentido, vide a recuperação de margem, né, EBITDA e margem bruta, né? Em termos do B2C, a gente de fato entende, né, que o terceiro trimestre de 2020 ele tinha uma alta comparação para todos os players. A gente vivia, né, um período de pico da pandemia, com praticamente tudo fechado e com uma adoção rápida ainda a novas categorias. Então, de fato, foi um pico bastante elevado no terceiro trimestre de 2020, o que impõe essa base de comparação muito difícil. Agora, do lado da Sequoia, a gente continua acreditando, né, no nosso crescimento, vindo 2/3 de maneira orgânica, 1/3 de maneira através de aquisições, né, de M&As, onde a gente vai continuar crescendo próximo ou ligeiramente acima ao mercado de e-commerce. E no nosso caso específico, Lucas, eu acho que tem algumas variáveis que vão ser boas oportunidades para 2022. Tá? A gente tem, né, continuidade da aceleração do SFX, entrando em segmentos que a gente não operava anteriormente, clientes pequenos e médios, como a gente tem falado disso desde o nosso IPO e follow-on. A companhia ela tinha um atendimento mais voltado a grandes companhias, enterprises e especialistas, e a gente está agora iniciando a navegação, né, para clientes menores, e isso cria uma oportunidade para a gente de um mercado endereçável superior a 4 bilhões de reais, onde a gente tem um share praticamente nulo. Então, tem muito espaço para a gente avançar. Do lado de pesados, a mesma coisa, muitas regiões que a gente ainda não atende e tem ainda um trabalho de expansão geográfica de pesados.
onde também vai gerar uma oportunidade de crescimento bastante relevante para a gente nos próximos anos, né? E a gente vê uma dinâmica ainda bastante ativa do e-commerce, o e-commerce presente, em termos de frequência, em termos de recorrência, o que deve beneficiar. Óbvio que o ambiente ele é um ambiente mais desafiador do que do ano passado, em termos de inflação, de juros, eventualmente agora de crédito e disponibilidade das famílias, o que pode trazer um crescimento geral do e-commerce um pouco abaixo do ano anterior e desse ano, mas ainda com alto double digits, né, com high double digits entre 18% a 23%, dependendo da projeção, e a gente espera continuar nesse patamar de crescimento para os próximos anos, sendo que, no nosso caso, particularmente, a gente tem vários segmentos e várias oportunidades que ainda não são exploradas no seu máximo potencial, o que deixa bastante abertura para a gente continuar a nossa curva de crescimento, e olhando o médio e longo prazo, a gente está bem em linha com o que a gente projetava no nosso modelo de 4 a 5 anos. Em relação à sua segunda pergunta, eu vou pedir para o Stuck explicar, mas eu acho que antes de entrar na questão do produto financeiro, Lucas, eu acho que é importante evidenciar a construção do nosso ecossistema digital e de soluções para os nossos clientes, né? A gente tem avançado muito esse ano, né, com o avanço e o ganho da relevância do SFX, uma plataforma completamente nova, que a gente fez isso internamente em outubro do ano passado, o avanço da Frenet, o marketplace digital voltado para os micros e pequenos sellers do e-commerce brasileiro, e a gente vê taxas de crescimento de novos clientes, de novas transações, de novas cotações bastante elevadas, como o Bruno mencionou na apresentação, a criação em conjunto com o GigaHub da empresa Drops e também agora da Linkos. Então, a gente vai construindo o nosso ecossistema digital, trazendo mais tecnologia para a própria operação da Sequoia e estendendo essa tecnologia para uma base de clientes de mais 4 mil clientes, provendo diversas soluções de rastreamento, de TMS embarcador e de outras soluções. E isso tudo vai criando um ecossistema que se retroalimenta e, é claro, que o produto financeiro é uma perna que ainda falta para a gente, que a gente está avançando, como o Stuck pode aqui explicar e dar um pouquinho mais de detalhes para você. É isso mesmo, Armando. Obrigado, Lucas, pela pergunta. Eu acho que a nossa ideia como o Armando mencionou, completar cada vez mais esse ecossistema nosso de tecnologia, né? E trazer um pouco agora dessa nossa capacidade financeira para ajudar e para fidelizar principalmente os nossos agregados, né? Então hoje a Sequoia está com uma base de 13.800 motoristas, né? Então a ideia é montar um produto onde eu consiga antecipar esse recebível dele, para ele poder ter uma geração de caixa mais rápido e conseguir trabalhar melhor o dinheiro dele. Então, acho que essa é a primeira parte da nossa ideia quando a gente monta esse produto financeiro. Naturalmente, esse produto ganhando maturidade, a gente evoluindo o produto, conhecendo cada vez mais a nossa base, a gente deve agregar novas oportunidades para o nosso motorista, tá? Mas o inicial é a gente fazer uma operação de antecipação de recebível dele. É um recebível que é com a Sequoia mesmo, né? Então ele vai conseguir terminar uma viagem e ao fim dessa viagem ele já conseguir encerrar a viagem, já enxergar esse recebimento disponível para antecipação. Então ele vai melhorar, vai diminuir, vai ter a possibilidade de diminuir o prazo dele médio de recebimento, e do nosso lado a gente vai ter naturalmente um benefício financeiro para poder fazer isso. Então acho que é cada vez mais fidelizar a cadeia, trazendo tecnologia, inovação para o nosso dia a dia, tá? Então, acho que é nessa linha, Lucas. A expectativa da gente terminar isso, a gente deve rodar um piloto até o final desse ano, então a gente está integrando já os sistemas, né? A gente já tem a plataforma pronta e já está integrando o sistema com o nosso RP, porque é real time, então terminou, ele encerra no RP e o cara já enxerga automaticamente. A gente faz essa integração até o final do ano, já deve rodar um piloto com 2 ou 3 parceiros muito próximos ainda esse ano para testar a plataforma, aí sim para a gente fazer um grande lançamento dessa plataforma no primeiro trimestre do ano que vem, tá? Então, acho que essa é a nossa expectativa de timing. Perfeito, pessoal. Ficou claro aqui. Obrigado, Stuck, Armando, todos aí. Bom dia. Bom dia, Lucas.
Nossa próxima pergunta vem de Henrico Trota, do Itaú BBA. Bom dia, Alana, Bruno, e Diná. Eu tenho duas perguntas, né? Vocês falaram um pouquinho do B2B, né? Eu queria explorar um pouquinho mais o B2B, né? A gente vê que acaba andando um pouquinho mais de lado, né? E acho que vocês explicaram também que boa parte disso vem desse churn forçado aí de clientes que eventualmente hoje não tem energia aí com a operação da Sequoia hoje, né? Então, se pudesse nesse ponto comentar um pouco qual tipo de cliente, né? Que em termos de segmento, setor, esse churn forçado tem acontecido e também que estágio desse processo a gente está hoje, né? De fato, isso deveria continuar acontecendo no quarto TRI, né? E aí, dentro do B2B, né? A gente sabe que a falta de insumo para o setor de tecnologia tem impactado um pouco o volume, né? Eu queria entender se isso tem impactado muito aí também o B2B, né? Falta de chip, semicondutor, a gente sabe que tem impactado alguns clientes aí como a Apple e também a Positivo, por exemplo, né? Se pudesse comentar um pouco qual tipo de cliente, né, que em termos de segmento, setor, esse churn forçado tem acontecido e também que estágio desse processo a gente está hoje, né? Isso deveria continuar acontecendo no quarto TRI, né? E aí, dentro do B2B, né, a gente sabe que eu também queria, assim, se eu pudesse fazer uma segunda pergunta, né, mas de margem, a gente viu que nesse trimestre é uma recuperação importante de margem bruta, né, então, basicamente, aí também explicado por ganho de eficiência, integração de M&A e também renegociação dos contratos de B2B, né? Eu queria também entender como tem sido a dinâmica de renegociação dos contratos de B2C, né? Assim, o que a gente deveria esperar de renegociação? A gente está com um problema na plataforma, a gente ouviu a sua pergunta, mas ela está repetindo aqui para a gente. A gente pede auxílio do pessoal da plataforma, por favor. Está ouvindo agora? Eu queria, se eu pudesse fazer uma segunda pergunta, né? Mas dos contatos de B2B, Nós estamos ouvindo uma pergunta aqui na plataforma, não sei porquê. A gente está com um problema na plataforma. Com licença, senhor Henrico, pode prosseguir. Oi, pessoal, vocês estão escutando? Estão ouvindo agora? Está ouvindo, Henrique, a gente? Estou ouvindo, estou escutando. Não, para saber se estão escutando, está sempre atrás. Agora sim. Não, agora estou ouvindo. A gente pegou a primeira pergunta. A gente pegou a primeira pergunta, Henrique, ela só repetiu para a gente aqui na plataforma, foi algum problema que a gente teve, mas eu posso responder a primeira pergunta e daí peço para você fazer a segunda, tá bom? Com relação ao B2B, que foi a sua primeira pergunta, a nossa expectativa é que esse processo, né, de revisão do mix e repactuação de reajustes e churn forçado, a gente concluiu no terceiro trimestre, então a gente não tem expectativa de continuar com esse churn mais elevado para os próximos trimestres, então isso já foi concluído. Fazia parte da nossa estratégia em relação ao mix de produtos, então um mix de produto que tem mais sinergia com a nossa operação Express, tanto B2B quanto B2C, produtos que podem ser sorteados nos nossos equipamentos, né, nos nossos sorters. Então essa é uma parte do churn e isso já estava previsto e programado, e a outra parte se dá em categorias, né, de menor valor agregado e com um peso de frete sobre a prestação de serviço maior, e nesse contexto de inflação e diesel, a gente tomou a decisão dessas categorias de valor agregado, de prima, a gente deixar esses segmentos. Então é uma decisão também que a gente já concluiu e já implementou. Então, para frente, Henrique, a gente não espera ter um churn maior no B2B.
E em termos de crescimento, o que a gente vê ainda é um B2B, como você mencionou, né? Andando de lado muito em função do mercado, né? A inflação e o aumento dos insumos, ele afeta mais o B2B e algumas cadeias, né? Como você também mencionou na tua pergunta, né? Eletroeletrônicos, produtos que utilizam componentes eletrônicos e também outros componentes de aço, né, ou outros materiais, então isso tem também um impacto para o quarto trimestre. A gente não vê isso muito concentrado no B2C, porque o e-commerce ele tem essa capacidade de ter um sortimento quase que infinito, né? São diversas categorias, milhares ou milhões de SKUs, né? Então você tem isso muito diluído para os grandes marketplaces e para a maioria dos sellers, né? Mas, enfim, a gente tem essa falta de abastecimento na cadeia, o que gera justamente algum impacto. Agora, para frente, Henrico, a gente não acredita que o comportamento do terceiro trimestre, em termos de churn ou crescimento do B2B, ele se repita, né? A gente deve voltar para as bases que a gente imaginava, que era um crescimento de 7% a 12%, variando a categoria. No B2B, no e-commerce, a gente continuar seguindo o mercado, ok? A segunda pergunta que eu tinha era mais com relação à margem, né? E aí também as renegociações dos contratos, né? A gente viu que a margem bruta voltou a expandir agora no TRI, né? Acho que no B2B, né? E na parte de serviços logísticos. Mas eu também queria entender como que vai ser e tem sido a dinâmica também de renegociação de contrato no B2C, né? E qualquer expectativa de totalmente ajuste de preço, e como isso deveria também impactar a margem bruta para frente, né? Olha, Henrico, a gente já fez, né, boa parte da renegociação dos contratos e também respeitando, né, as regras contratuais e os aniversários, o que já trouxe a margem para um patamar mais próximo da neutralidade, né, em termos das nossas projeções. A gente acredita, né, que não é possível, né, o mercado absorver e repassar todo o volume que a gente sentiu de inflação. A gente viu isso também em outros players do nosso segmento, né? Porque a gente teve aí, como eu mencionei, né, diesel aumentando quase 50% em 9 meses, aço, né, que a gente utiliza muito nas operações de logística, quase 200% de aumento, plástico, mais de 100% de aumento. Então, não seria natural você conseguir repassar 100% disso em todos os contratos, mas a gente acha que, ao longo do tempo, isso vai sendo diluído na cadeia e a gente vai conseguir, como a gente sempre conseguiu historicamente, repassar 100% do impacto de inflação, né? Exceto quando a gente tem alguma estratégia de repasse de eficiência, né, por ganho de densidade e por eficiência de custo, a gente por política interna, definir um repasse abaixo da inflação, justamente para ganhar volume em alguns segmentos, em algumas regiões que para a gente faz sentido, né? Mas a gente ainda tem, para 2022, parte da base para a gente reajustar, e a gente acredita que a nossa margem bruta deve se manter nesse patamar do terceiro trimestre e com alguns avanços chegando mais próximo a 20%, 21% de margem bruta nos próximos períodos, quando a gente vai ver um mercado já mais equalizado em termos de preço e repasse para a cadeia, tá? Eu acho que agora ainda é cedo, o mercado todo ainda não absorveu e não repassou tudo isso que está acontecendo, então a gente imagina que ainda tem uma acomodação para os próximos trimestres. Perfeito, Armando. Obrigado, Zé. Bom dia. Obrigado a você. Com licença, peço por gentileza que antes de fazer a sua pergunta, abaixe o volume do webcast para não ter retorno durante sua fala. Obrigada. A nossa próxima pergunta vem do Sr. Lucas Barbosa, do Santander.
Bom dia, Armando, Stuck, Bruno Dinamo, parabéns pela entrega de margem do TRI e obrigado por pegarem minha pergunta. A minha pergunta é um follow-up da discussão sobre a rede de locações, locações de pick-up e drop-off, que vocês chamaram de drops, né? Eu vou quebrar em 2 pontos. O primeiro ponto é o seguinte, vocês poderiam falar um pouco sobre como que deve ser o ramp-up de receita ali, se vocês acham que é um crescimento gradual, porque depende de vocês irem acoplando pequenos sellers na base ao longo do tempo, ou se vocês acham que tem alguns contratos âncoras que acabam alavancando um crescimento rápido ali. Essa é a primeira pergunta, depois eu faço o segundo ponto. Obrigado. Oi, Lucas. Bruno falando aqui. A gente acredita que vai ser a segunda opção do que você colocou, tá? Inicialmente, a gente deve ter alguns contratos que vão dar um suporte de volume importante para a plataforma, porque naturalmente, como a gente vem dizendo, ela é um complemento de vários serviços que a gente oferece, então é muito simples e muito natural que a gente plugue esta opção para os nossos clientes atuais, e é nessa linha que a gente tem conversado com eles. Então, a gente acredita que vai ser muito mais, num primeiro momento, focado em alguns clientes âncora, e depois, naturalmente, a gente vai fazer expansão para uma rede de mais pulverizada de sellers, que vão ser muito importantes também para dar sustentação para a plataforma. Provavelmente, nas nossas estimativas, a gente começa com alguns desses clientes já no primeiro trimestre do ano que vem, e vamos colocando novos clientes ao longo do tempo, e provavelmente lá para o segundo ou terceiro trimestre, aí sim a gente vai fazendo o crescimento com a pulverização maior de base com os pequenos e médios sellers. É basicamente assim que está o roadmap, principalmente porque já dá robustez e volume para o produto, né, desde o começo, e aí fica muito mais fácil operacionalizar a pulverização da carteira ao longo do tempo. É basicamente assim que a gente está desenhando. Perfeito, Bruno, ficou super claro. E aí um segundo ponto relacionado, daí seria pensando mais longo prazo, né? Quanto que vocês acham que dá para chegar em número de pontos? Vocês falaram do 3.600 pontos no fim de 2023, né? Me parece ter bastante espaço para crescimento. Se eu não me engano, na Europa, o número de pontos de pick-up e drop-off é mais de 60 mil, né? E aí Brasil, com uma geografia tão diversa e tão grande, acho que talvez tenha uma oportunidade ainda grande, mesmo depois de 2023, mas se vocês puderem explorar um pouquinho isso. Sim, Lucas, assim, no nosso horizonte, né, que a gente está vendo, é óbvio que o mercado vai crescer, que isso ao longo do tempo pode mudar, né? Mas no horizonte de 3 anos, a gente acha que próximo de 5 mil pontos faz muito sentido pela densidade, porque o Brasil tem uma diferença, quando a gente olha principalmente para vários outros países, que o Brasil ele tem uma concentração de população e de PIB em muito menos cidades do que quando você olhar para outros do mundo. Então, 5 mil pontos me parece fazer bastante sentido, né? Obviamente focado muito no Sudeste, depois no Nordeste e expandindo depois para a região Sul e Centro-Oeste, mas o que a gente está enxergando como ponto de equilíbrio nesses próximos 2 ou 3 anos é algo próximo de 5 mil pontos, mas é que natural, com o crescimento do e-commerce, o crescimento do uso, isso pode naturalmente se expandir, né? O horizonte que a gente tem hoje, em 2, 3 anos, eu te diria que é muito próximo de 5 mil pontos. Perfeito, Bruno, super claro. Muito obrigado e bom dia a todos. Obrigado a você. Obrigado. A nossa próxima pergunta vem do senhor Pedro Pimenta, da Eleven. Bom dia, pessoal. Parabéns pelos resultados. Tenho aqui uma pergunta. Primeiro, fazer uma pergunta. Vocês mencionaram no release que já tinham feito cerca de 50% de reajuste nos contratos de logística e B2B. Eu queria entender se vocês puderem dar uma espécie de cronograma aí do restante dos contratos, quando que devem ser reajustados, se vai ficar aí para o quarto tri ou mais para o ano de 22, e se existe algum risco de ocorrerem novos churns, visto que a inflação ainda segue ampliando.
Pedro, eu acho que em termos de cronograma, né, como eu mencionei, se a gente fosse fazer de uma forma aritmética, seria um 12avos, né, porque todos os nossos contratos eles têm aniversário, né, anual. Mas óbvio que dado o ambiente, né, e o que aconteceu, que é muito atípico, né, a gente está aqui na companhia, né, há mais de 10 anos, né, a gente nunca viu uma inflação dos nossos insumos especificamente, né, pneus, plásticos, combustível, né, diesel, gasolina, gás, energia elétrica, a gente nunca viu uma inflação tão alta e num período tão curto, né? Então, é um momento bastante atípico, né? Mas eu te diria que 50%, né, dos contratos que a gente teve que revisitar eram contratos que a gente priorizou, né, essa renegociação. Como eu mencionei, a gente não espera um churn para frente no mesmo patamar que a gente teve no terceiro trimestre, mesmo que a inflação continue aumentando, né, e tem uma disparada, eu acho que o churn dele já ocorreu e a gente já fez esse saneamento. E em relação à tua outra pergunta, a nossa expectativa é concluir toda essa revisão de contratos até o final do primeiro trimestre de 2022, tá? Isso é quando a gente vai ter completado aí cerca de 90% por aí de toda a nossa base de contratos, tá? O resto seriam contratos mais recentes e que fazem menos sentido um repasse de inflação nesse período, tá? Então, acho que a gente não pretende, né, produzir, ou a gente também não tem como expectativa um churn nesse patamar que a gente teve principalmente no B2B, e a gente espera ter uma recuperação já a partir dos próximos períodos, né, deixando de ter um crescimento negativo, como o Stuck mencionou no início da apresentação, e o B2B voltando a contribuir com o crescimento da companhia, né? Em termos de B2C, a gente não teve esse impacto, e a gente espera continuar tendo o crescimento mais alinhado com o mercado. Legal, pessoal. Só mais uma rápida. Vocês mencionaram aí na apresentação que já possuem cerca de 6 NDAs assinados. A gente pode esperar alguma espécie de novas aquisições ainda esse ano ou fica mais para os próximos? É difícil estimar, né? Porque cada avaliação tem uma dinâmica específica, né? Os prazos eles não são tão padrão como a gente imagina durante o processo de avaliação, negociação, certificação da estratégia, né? Alinhamento do que a gente gostaria de fazer em termos de complementariedade de produto e região. Então é difícil especificar. A gente tem mais controle quando a gente inicia, né, o processo de due diligence, ou seja, após a formalização do MOU, e também durante o processo de integração. Daí sim a gente tem um playbook onde a gente consegue ser bastante preciso na estimativa de prazos. Ainda não, então é difícil estimar, mas eu diria que a gente tem boas conversas em andamento, continuando com a nossa estratégia de olhar tanto a questão do mundo físico tradicional, para regiões onde a gente ainda entende que temos uma baixa densidade e capilaridade, e também na construção da nossa plataforma digital. Acho que isso também a gente ainda vê com bons olhos, boas oportunidades, boas empresas que a gente tem conversado, startups bastante interessantes que teriam um complemento importante, uma aceleração importante do nosso marketplace digital. Então, eu diria que é difícil especificar a sua pergunta, se a gente vai assinar alguma coisa esse ano ainda, até porque, né, estamos num período de pico aqui da companhia, todo mundo focado na operação e na execução da maior Black Friday que a companhia já operou, mas, de qualquer maneira, a gente tem conversas, sim, avançadas e que talvez que não fique para o final desse ano, fique para o início do próximo ano, mas eu acho que o importante é que a gente continua bastante otimista no nosso pipeline de M&A, como a gente mencionou, o que vai ser suficiente para entregar aquilo que a gente prometeu durante o IPO e o follow-on,
a gente tem mais do que NDAs assinados e empresas selecionadas, é mais do que o suficiente para a gente manter a execução da nossa estratégia e trazer em torno de 1/3 do nosso crescimento via as aquisições, que é o que a gente sempre mencionou em nossas interações. Então, a gente continua bastante otimista. Óbvio, o cenário macro, né, em termos de como você inflação, da dinâmica de abastecimento do supply chain como um todo, pressão de juros, eventualmente de crédito no próximo ano, talvez a gente veja um ambiente mais desafiador, e se a gente, né, continuar bem preparado, bem estruturado, com a nossa estratégia de M&A em dia, vão aparecer novas oportunidades e boas oportunidades para a gente continuar o nosso caminho de consolidação no setor. Obrigado, pessoal. Obrigado. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Armando Marchesan Neto, fundador e CEO, para as considerações finais. Por favor, Sr. Armando, pode prosseguir. Tá joia, muito obrigado. Obrigado a todos que participaram no nosso call de investidores, reforçando que agora o foco da companhia é na execução do melhor último trimestre da nossa história, agradecendo já todo o time de liderança e todo o time Sequoia para a preparação para esse período importante e reiterar que a gente continua bastante confiante na criação de uma empresa de logística e de marketplace digital bastante diferenciada no mercado brasileiro, e agradecemos aí a atenção de todos. Um abraço, um bom dia. A audioconferência da Sequoia está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Bom dia.